Olá, boa noite, graça e paz. Vamos iniciar aqui a nossa aula desta segunda-feira e eu espero que você aproveite bem, anote tudo que você precisar aí e vamos em frente, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Pedimos agora a tua bênção, a tua direção para esse momento de estudo bíblico, que cada momento seja conduzido pelo teu Espírito Santo e possa ajudar e abençoar a vida de cada ouvinte. Nos dá a tua direção nesse momento aqui, oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, só para lembrar, nós estamos aqui estudando o Evangelho de Mateus e graças a Deus já estamos terminando o capítulo 13. Hoje eu quero dar um desfecho ao capítulo 13 e também tentar fazer o capítulo 14, certo? Então deixa sua Bíblia aberta aí nesses dois capítulos de Mateus, também papel anotado, papel para anotar, caneta e vamos em frente. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, só para relembrar os irmãos que Mateus 13 está estudando sobre o reino de Deus. Então ele sempre faz a comparação, o reino dos céus é semelhante a... E o que é o reino dos céus? É esse mistério, esse período que Jesus está dizendo. Está dizendo de um período onde o reino estará presente e o que vai acontecer nesse período aqui na Terra. Então esta parábola é uma parábola para falar sobre o período da ausência do rei fisicamente aqui na Terra, logo após a ascensão de Cristo. E a gente vai estudar aqui, já estudamos várias parábolas, e eu quero só rever as duas últimas parábolas, focar na última de que eu falei semana passada e a gente dar continuidade, certo? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13 e nós vamos ler sobre o tesouro escondido aqui. Depois vai vir a da pérola também, que entra no mesmo contexto. Se você ouvir um barulhinho, aqui em cima do meu apartamento está tendo reforma, então espero que não atrapalhe a sua atenção aqui na aula, mas vamos lá. Mateus 13, verso 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Então, se você lembrar, na semana passada, estávamos falando que a parábola do tesouro escondido tem uma representação muito interessante. Está falando que esse tesouro escondido é a nação de Israel. Foi espalhada no mundo inteiro, escondida. Porém, Jesus veio e comprou o mundo com seu próprio sangue e vai resgatar também a nação de Israel. Então esse é o foco da parábola do tesouro escondido, que nós já mencionamos isso no último estudo. Então Deus está aguardando acabar o período dos gentios, que é chamado lá em Romanos capítulo 11, a plenitude dos gentios, para que possamos ver o final das coisas. Então, quando o evangelho realmente estiver avançando bastante. Agora, presta atenção no versículo 45 e 46. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. Aqui é uma pérola. Pode fazer a mesma comparação, porém tem algumas alusões muito interessantes dessa passagem. Primeiro a gente tem que lembrar, e eu falei isso na aula passada, que não pode ser a salvação, nem o tesouro, nem a pérola, porque a salvação não se compra. Então a comparação ficaria muito pequena em relação à parábola. Então a parábola você não precisa interpretar todas as partes, mas as principais. É que a ação de comprar é muito importante. E ele vai e compra tudo. Então a salvação não é que nós compramos. Realmente a compra quem faz é Jesus. Inclusive existe uma palavra no contexto bíblico que poucas pessoas talvez param para pensar, é quando nos diz que Jesus veio e nos redimiu, sobre redenção. É que nem Gálatas capítulo 4, verso 4, e no verso 5 fala então que Jesus veio no tempo certo para nos redimir. A palavra redenção, redimir, é compra. É comprar mediante pagamento. Então Jesus veio e comprou as nossas vidas. Tem a questão da ênfase na parábola anterior, que é a nação de Israel, e algumas pessoas interpretam a ênfase desta parábola a igreja. A igreja é a pérola, né? E é interessante a comparação, né? A pérola, né? Pérola que tem um nascimento
nasce em sofrimento. Eu não sei quanto vocês sabem, mas a pérola nada mais é do que uma gastrite da ostra, né? Mas é um sofrimento. Então é assim que nasce também a igreja. É propriedade de Cristo porque foi comprada por Ele. E segundo Pedro escrevendo na sua carta, Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Não com prata e ouro que se perde, mas com o precioso sangue dele. E a igreja realmente é a noiva de Cristo que embeleza todo o ambiente, né? O enfeite e a beleza do Senhor. Bem, fica aqui as dicas de interpretação dessa passagem. Porém, pensa sempre que é um resumo muito grande daquilo que está acontecendo nos nossos dias. Agora, olha o verso 47 e 50, que fala da parábola da rede. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. O texto é claro em dizer aqui, inclusive, um período muito interessante, que ainda a gente vai estudar bastante em Mateus capítulo 24 e 25. Mas ele está falando de um período final dos tempos. Então ele está dizendo, ele faz uma comparação ao reino dos céus, lembrando que esta parte está falando do período de ausência do rei, que o reino dos céus é assim, é lançado para todos, mas muitos peixes entram, e ele está dizendo que peixes bons e maus entram. Lembra da parábola do joio e do trigo? Lembra? Lembra da parábola da árvore que absorve várias aves? Então, que lá são os inimigos? Então é a mesma coisa aqui. Então aqui o que está dizendo é que o evangelho está sendo pregado, anunciado, as coisas de Deus anunciadas, pessoas estão querendo, mas pessoas também más, também querem e às vezes se confundem com os discípulos verdadeiros. Ele está dizendo que vai chegar uma hora, uma época, onde tudo vai ser resolvido. Vai vir e haverá separação. E ele diz aqui o tempo. Quando vier o final dos tempos, ele vai mandar os seus servos, que são os seus anjos, e eles vão fazer a separação de tudo. Do joio, do trigo, do peixe mau e do peixe ruim. O peixe bom e o peixe ruim, melhor dizendo. O peixe bom vai ser colocado no cesto, ou seja, vai entrar na presença de Deus, certo? E os outros serão destruídos. É isso que ele está dizendo aqui. Agora olha como ele conclui aqui a parábola. Acompanhe comigo aqui agora o verso 51 e o 52, isto. Acompanhe comigo aqui. Então, antes de eu ler o verso 51 e 52, só para lembrar, olha o final do verso 50. E ali haverá choro e ranger de dentes. Todas as vezes que você vê essa expressão na Bíblia, está falando do tempo final, quando Cristo vier e vai separar joio de trigo. Quando ele vai separar os salvos do período de todo o Velho Testamento da tribulação e vai separar aqueles que creram em Jesus nesse período, certo? Esse período é bem no final dos tempos mesmo, antes um pouco do estado eterno. Olha o verso 51 e 52. Então perguntou Jesus, vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse, por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então vamos lá, vamos tentar entender. Está dizendo que aquele que ouve, né? Olha aqui no texto. Por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como um dono de uma casa que tira dela coisas boas e más. Todo mestre da lei está se dirigindo aqui diretamente à liderança judaica, se dirigindo aos líderes do povo judeu, que se consideravam certinhos, que se consideravam os que nunca erravam. Então ele está dizendo, vocês que acham que conhecem muito, então, tudo que vocês conhecem muito, olha só o que ele diz aqui no texto, dono da casa, vocês conhecem muito
dono da casa, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Ou seja, os judeus que sabiam muito, estavam coisas lá antigas, então ele está dizendo, olha, tá vendo, você tem tanta coisa aí antiga, mas não dá para introduzir as novas, vocês não estão aceitando as novas. Né? E é difícil mesmo o povo judeu entender o que Jesus estava querendo dizer. Apesar de Jesus dar todos os sinais, Jesus dar todos os cumprimentos proféticos, os judeus tinham dificuldade. Eles tinham que entender que o Messias tinha chegado, mas eles não entendiam. Então ele está dizendo que o do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Então as coisas velhas, provavelmente Jesus estava falando de todo o conhecimento que o judeu tinha, todo o conhecimento do Velho Testamento, e as coisas novas, aquilo que ele estava transmitindo naquela hora. E eles precisavam entender que aquilo que Jesus estava transmitindo não era uma mensagem contrária ao ensino deles, mas era uma mensagem que se completava ao ensino deles. Mas eles não queriam entender isso, não desejavam entender isso, certo? Muito bem, olha a conclusão da parábola aqui, no verso 51 e 52, nós já lemos. Aliás, olha agora verso 53 ao 58, uma reação aqui de um povo. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram de onde vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos. O nome de... não é este o filho do carpinteiro, e o nome de sua mãe não é Maria, senão, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse, só em uma própria terra e em sua própria casa é que um profeta tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Que coisa, né? A nação, a cidade de Nazaré, a região de Nazaré, onde Jesus havia sido criado, está dizendo que eles não estavam crendo naquilo que Jesus estava dizendo. Né? Onde está tanta sabedoria? Quem que é que passou essas coisas? Jesus disse, só em sua própria terra é que um profeta não tem honra. Não há honra para o profeta na sua própria terra. A mesma coisa estava acontecendo com Jesus. Ele estava dando prova de quem ele era, mas não queriam honrá-lo. Não queriam aceitá-lo, não queriam crer nele, não queriam crer naquilo que Jesus estava ensinando naquela hora. Jesus Cristo não fez depois disso, nem antes, muitos milagres em Nazaré. Né? Se alguém realmente quisesse saber de onde vinha o Senhor, o seu poder, né, ele faria maravilhas, mas o desejo não era esse. Né? O povo de Nazaré, eles não queriam saber do poder do Senhor Jesus Cristo, das conclusões óbvias a respeito do poder messiânico dele. Né? Eles queriam destruir Jesus. Então, Jesus está dizendo, não é por aí que eu quero a minha vida e nem o meu ministério. Né? Por isso que não existe profeta em sua honra. Verdade que muitas coisas boas aconteceram com a vida de Jesus na nação de Israel, mas os judeus naquela época que Jesus chegou estavam rejeitando Jesus. E nós vamos perceber essa tônica de rejeição na continuidade. O capítulo 14 ele vai dizer um pouco, o 15 um pouco, mas, especialmente esses dois vão dizer coisas que os judeus estavam se esquecendo de fazer essa comparação, perceber que Jesus realmente era o Messias, mas não estavam fazendo. Bem, vamos continuar. Continua algumas reações e obras ao ministério de Cristo. Olha aqui dos versículos, continuando aqui, começa com a de Herodes. Capítulo 14, tá bom? Você que está comigo aí. Porque naquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso, então, estão operando nele poderes milagrosos, pois Herodes havia
prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia, não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. Vamos perceber algumas reações aqui do povo, de algumas classes a respeito do ministério de Cristo. Então, ele está dizendo aqui que haviam aqui, no capítulo 14, ele disse aos que estavam servindo, seus criados, pessoas que estavam ao redor, né, olha só, este é João, ele estava fazendo afirmação, ele é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, Herodias, mulher do meu filho, mandou matá-la, porque ele começou a acusar, começou a apontar, João Batista começou a apontar a crime de adultério de Herodes, então não gostou, mandou matar Jesus, e aquela mulher também não gostava dele falar aquelas coisas dela, então ele mandou matar Jesus. Vocês lembram como que foi? Mandou para que ele entregasse, o Herodes entregasse a cabeça de João Batista num prato, e assim aconteceu. João Batista pregando, João Batista anunciando, olha só o que acontece com ele. Talvez a gente pergunte, mas por que aconteceu isso com João Batista? João Batista era temente a Deus, aguardava o Messias. Por quê? Porque por causa da maldade do homem. A maldade do homem faz isso. E muitas coisas nós temos que crer que é soberania divina, que Deus permite que aquelas coisas acontecem. Porém, isso aqui é obra que aconteceu do povo, que estava revoltado com ele. Pois Herodes, continuando aqui, pois Herodes havia, verso 3, tá bom? Pois Herodes havia prendido, amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia, não é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. Se o povo daquela região, né, os de Nazaré, aquele povo, eles estavam se escandalizando com Jesus, de estar junto com pecadores, de estar no meio do povo. Então a primeira reação ao ministério de Cristo é essa aqui, do povo. A gente tem que tomar cuidado com esta reação. Mas tiveram dos outros também aqui, olha só. Se você continuar lendo aqui, capítulo 14, certo? Verso 6. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou, nós já lemos, dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ele disse. Influenciada por sua mãe, ela disse, daqui a pouco, dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, condenou que lhe fosse dado o que ele pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram levar o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Que coisa que aconteceu, né? Eles conseguem matar João Batista, decapitado, colocam numa bandeja, leva para a esposa de Herodes, e aí ela fica, realmente não sabia o que fazer, só disse, deixa que as coisas se acertem depois, né? E olha só o que acontece nesse período, que ele faz aqui no versículo... a gente percebe nos versículos 6 em diante que houve uma trama daquela mulher em querer acabar com João Batista, e ela conseguiu acabar com João Batista. Então a gente vê aqui reações. A gente vê a reação de uma nação incrédula, que não queria saber, que não queria ouvir, né? Nós temos a reação de Herodes, que teve medo de João, não só de João, mas teve medo do povo, né? Que pudesse apedrejá-lo, porque o povo considerava João Batista um grande profeta. Eles tiveram medo da esposa, todo medo corrido ali com ela, tiveram muito medo, né? E isso era bastante. O Herodes tinha medo de quebrar o juramento que fizera com o povo. Ele fez um juramento, não queria voltar atrás, ou seja, baixar sua voz, manteve a palavra, né? Olha só aqui, continuando aqui no versículo, eu li até o versículo 12, então
Fala aqui no versículo 12, os discípulos de João vieram, levaram o corpo de sepultaram, depois foram contar isso para Jesus. Foram contar para o mestre o que havia acontecido com seu amigo João Batista, né? Depois que os discípulos de João o sepultaram, então o seu corpo, foram lá e contaram tudo para Jesus, que era muito próximo e amigo de João Batista, conhecia o ministério dele, sabia que o ministério dele era para preparar as pessoas para receber Jesus como o Messias. Verso 14 a 31, eu vou começar lendo o versículo 13, tá bom? Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar isso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Que coisa, não é? Ao cair da terra, os discípulos aproximaram-se dele e disse: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Vamos embora, a multidão, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Bem, eu acho que você conhece um pouco dessa história, né? A história da multiplicação dos pães, obra extraordinária feita por Jesus, mais uma credencial de Jesus a todas as pessoas que estavam ouvindo ele, sabiam do poder, da capacidade que ele tinha. Então eles tinham muito medo, tinham medo de João Batista, tinham medo do povo que considerava João Batista um profeta, tinham medo de quebrar aquele juramento, tinham medo dos discípulos, né, dos hóspedes, melhor dizendo, né? Eles tinham medo também, né? E a gente percebe toda a astúcia aqui da mulher de Herodias e viu o que ela fez, né? Ela conseguiu colocar a cabeça daquele homem num prato para ela mesma, né? Certo? Verso 13 até o verso 21 é quando Jesus multiplica pães pela primeira vez, né? Jesus saiu dali e foi para a bereia da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando os judeus, os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram nos seus pés. E ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvar a Deus de Israel. Bem, começa a acontecer um grande milagre aqui, o milagre da multiplicação dos pães, né, que ocorreu aqui. O povo vendo Jesus partir do barco, né, andaram já 8 quilômetros, era bastante tempo, era a dimensão ali do mar Mediterrâneo, e eles caminharam por uma região deserta, sem nada. Você pode imaginar que dureza, que dificuldade? Muito bem, olha só o que acontece. Então, eles fazem aí uma tentativa ali com aquela multidão, né? E a gente vai começar a perceber o que acontece com Jesus aqui. E essa multidão que ele pede para sentar-se todos. Jesus andou uns 8 quilômetros para chegar naquela região em busca do que estava acontecendo, e muita gente veio de várias regiões e certamente foram atrás de Jesus para buscar bênção. Então a gente tem que lembrar que a bênção maior que Jesus dá não é a bênção material, mas a bênção espiritual. Bem, a multiplicação dos pães nos mostra algumas verdades. Eu queria que você prestasse atenção. Primeiro, a compaixão de Jesus pelas multidões. Jesus sempre amou a todos. Jesus não é sectarista, não é homofóbico, não é qualquer pessoa que faça acepção de pessoas. Pelo contrário, Jesus é uma pessoa que aceita todos. Não é que ele concorda com tudo, mas ele aceita todos. Ele aceita todos. Uma outra verdade que a gente pode ver aqui nesse texto maravilhoso, a gratidão pelo poder e generosidade de Deus. Você já percebeu isso? Assim que Jesus recebeu os pães, porque os discípulos viram aquela multidão, fala: despeça, vai que eles pegam o alimento para si mesmos. Quando Jesus percebeu isso e conseguiu fazer essas capas, você já imaginou a alegria de todos? A alegria também de Jesus. O grande
A gratidão pelo poder e generosidade do Senhor aconteceu nisso. E economias, né? Se você olhar o texto aqui, eu acho muito interessante. Só um minutinho. Se você ler o texto aqui, você vai perceber que depois que Jesus curou a todos, olha aqui no versículo, curou todos, aleijados, mancos, surdos, mudos, Jesus chamou seus discípulos e disse: tenham compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer, não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfazer no caminho. Seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar tanto alimento? Não vamos conseguir encontrar tanto alimento, né? Falaram que eles tinham 7 pães e alguns peixinhos, é diferente do outro, que são 5 pães e 2 peixes. Ele ordenou a multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães, me perdoem, eu acabei lendo, como é multiplicação do pães, eu virei a página ali da segunda, não, desculpa aqui, eu estou ainda na primeira multiplicação de pães, que é o final de 14, não o final de 15. Depois então que Jesus foi, pegou os pãezinhos, os peixes, então ao cair da tarde, né, ali que ele pega os pães e os peixes, ele até falou, não quero que eles vão, né? E todo mundo pensou a mesma coisa, só tem 5 pães e 2 peixes, vamos deixar essa multidão ir embora. Não, trago aqui. Jesus pegou, agradeceu a Deus. Então são várias lições que a gente aprende aqui. A lição da gratidão, Jesus agradecendo a Deus por aqueles pães, aqueles peixes. Isso é uma grande lição, né, que a gente tem para nós, para a minha vida, para a sua vida, né? A gente tem a lição da economia, né? Assim que terminou os pães de comer e todo mundo estava farto, Jesus pegou e jogou tudo aquilo que sobrejou. Não sobrejou? Não. Jesus juntou tudo aquilo que de sobra e distribuiu ainda em 12 cestos. Ninguém sabe para quem foi, eu acho que foi para os discípulos, 12 certinho, os 12 que duvidaram do que podia acontecer, viram o milagre da multiplicação ali, bem perto dele. A gente vê um poder, uma generosidade de Deus aqui. São coisas importantes que eu e você temos que ter. Generosidade com pessoas, isso é muito importante. Certo? Quando ele sai dali, ele vai, olha só o texto aqui, capítulo 14, verso 22, agora sim. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Venham, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram e ficaram verdadeiramente o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Que história impressionante, não é? Estavam ali então em volta daquele lugar, perto daquele lugar de água, provavelmente o mar da Galileia, e estava tudo calmo, vamos sair. Mas quando entraram no barquinho, ele e seus discípulos, a tempestade acontece naquele lugar. Todos estavam preocupados, né, com aquilo lá, com a tempestade que ocorreu no lugar. Né? Então, quando viram andando sobre o mar, ou seja, quando Jesus estava, só para vocês lembrarem comigo, Jesus estava lá na montanha, onde eles oraram. Os discípulos saíram e foram de barco. Jesus ficou lá e ele avistou o barquinho lá embaixo. Viu o barco que estava
sofrendo para manter-se em pé. Quando ele percebeu, ele vai até lá, né? Jesus estava andando sobre as águas, coisa poderosa, mas ele então vai fazer essa história se tornar interessante aqui para mim e para você, né? No verso 26, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, acharam que era um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. E é realmente assim, não é? Quando nós estamos numa tempestade, a gente clama por Deus, é aí que a gente sabe que a gente não está sozinho, e nós não precisamos ter medo quando Jesus está conosco, né? Continuando aqui o texto, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Interessante que Pedro duvidou se era Jesus mesmo, então ele falou, eu quero um sinal, me ajude a andar na praia aqui, na praia não, no mar para saber se tu és realmente o Cristo, é o que ele queria saber. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse, homem de pouca fé, por que você duvidou? Aliás, verso 30, mas quando, verso 29, venham, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pode imaginar que cena extraordinária. Imediatamente Jesus estendeu a mão e disse, segurou e disse, homem de pouca fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco e o vento cessou, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Isso era o que mais Jesus queria, né? Mais Jesus queria. Mas aqui a gente vê essa cena de Jesus querendo ajudar a sua família, ajudar os seus, mas Deus tinha os seus propósitos, né? Reconheciam que eles eram de pouca fé, tanto José como Maria, mas mesmo assim foram para lá. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. É o que ele queria ouvir, porque Jesus acalma a tempestade, e isso é uma credencial messiânica. O salmista diz isso, que o Messias que viria teria poder sobre os céus e a terra, sobre a chuva e o sol, a lua e as estrelas. Poder dele, esse é o poder de Deus. Esse é o poder que Deus tem. Então Jesus aqui faz uma declaração de amor bonito, né? Então, pelo contrário, Jesus falou assim, não, eu não vou abandonar ninguém, não é? Pelo contrário, né? Vem aqui, anda comigo. E Pedro andou com ele sobre as águas, né? Como a gente vê aqui no texto. Mas quando reparou no vento, Pedro, o que aconteceu? Ele começa a afundar. Jesus estava no barco, ali perto do barco, ali onde eles estavam, Pedro vai até ele, andando até ele, mas ele sente o vento, como diz aqui no versículo 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-nos. E aí Jesus pega pela mão e levanta, o tira daquele barquinho, depois atravessam, né? E aí o pessoal reconhece, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, era o que Jesus queria ser reconhecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, quando os homens daquele lugar, reconhecendo Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas curassem, apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocaram foram curados. Que história extraordinária! Jesus sai daquele ambiente tempestado no meio do mar, leva o barquinho até Genezaré, que você tem um mapa de Cafarnaum numa ponta e Genezaré do outro lado, e ele vai caminhando para lá, chegando lá, como a gente percebe aqui no texto, né? Reconhece que Jesus é o Messias, mas logo no versículo 34, eles vão para outro texto, e só para lembrar, o outro texto tem os mesmos problemas que os anteriores. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam notícias, né, para todos os cantos quem era. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos ficariam curados. Houve um fervor naquele lugar, de crer em Jesus, de ouvir a voz de Jesus, de obedecer, ouvir o que ele podia fazer, entender o que ele podia fazer. Essa é uma história muito, muito interessante.
e eles suplicavam apenas que pudessem tocar na borda e seriam curados. Né? Só para lembrar que Jesus já fez isso outrora. Bem, nós estamos terminando nossa aula aqui hoje e vamos entrar no capítulo 35, porque quando você vê no capítulo 34 aqui, no final, quando os homens daquele que reconheceram Jesus espalharam as notícias, então os judeus tinham uma grande dificuldade de reconhecer Jesus como Messias. Aqui é uma história, o capítulo 14 e o capítulo 15 dá mais uma ênfase sobre isso também. A ênfase de que teria que ser judeu, não podia ser outro, e eles não reconheciam os discípulos como judeus puros, então não podia ser deles. Mas a gente vai ver o que aconteceu, extraordinário em termos de contexto, em termos de ensino, em termos de cultura para nós. Né? Olha só, vou ler o primeiro versículo do capítulo 15. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Então a gente vai perceber aqui que um problema legalista estava acontecendo, mas a gente só vai ver na nossa próxima aula, mas só para encerrar. Então depois que Jesus sai do mar, vai para Genezaré, e em Genezaré ele fica ali, e vai acontecer isso, o que nós estamos lendo, quando Jesus cura ou acalma a tempestade, que é um requisito importantíssimo do poder messiânico de Jesus, certo? Muito bom? Muita coisa, mas a gente vai continuar aqui estudando. Esperamos agora, na próxima aula, encerrar o capítulo 15. Tá bom? Vamos orar para encerrar. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, obrigado pela vida de cada irmão que tem assistido e acompanhado. Continue abençoando a vida de cada um, fortalecendo a vida de cada um para a honra e para a glória do Teu nome, que os ensinos possam cada vez estar mais próximos do nosso coração. Dá a Tua bênção no restante desse dia e ajude a cada um aqui. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Qualquer coisa, entre em contato com a gente aqui, tá bom? Forte abraço. Talvez se você não tem meu telefone, 98243-8778, o prefixo é 11. 98243-8778, certo? Tchau, um beijo no coração de todos. Até a próxima.